Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu GameCast Show. Eu sou Vinícius Custódio, aqui ao meu lado, meu parceiro de sempre, César Moncal, o Cezinha. Ô, Vini, bora pra mais uma? Bora pra Hoje mais vai uma. ser demais, hein? De novo, né? De novo, Uma maravilhoso. excelente conversa. Pela primeira vez aqui no GameCast Show, a gente vai falar sobre a cultura muçulmana, que é um assunto que você gosta muito, né, Cezinha? Muito. Tenho família no Oriente Médio, então vai ser muito legal de desmistificar algumas coisas. Viajou pra lá recentemente. Sim, estava lá. Quais países você visitou? Eu ali tem Emirados Árabes. Todos os Emirados. Todos os Emirados, os 7 Emirados, praticamente eu fui em todos. Ali Omã também pertinho. Ia pra Jordânia, mas calhou com o começo da guerra, acabei não indo, mas vou esse ano, viu, Vini? Vou te abandonar um pouquinho, mas eu volto. Não tô sabendo disso não, mas tudo bem, por um bom motivo. É por um bom motivo. Eu adoro também esse assunto, vou estar aqui como um ouvinte, alguém que tá aprendendo, e você vem junto comigo nessa. Pessoal, nós temos apoiadores e patrocinadores do nosso programa, então quero agradecer todas as marcas que ajudam a colocar de pé aqui o GameCast Show. Primeira produtora Grito 33, você que está pensando em produzir o seu podcast, quer gravar aí videoaulas, olha, na Vila Mariana, Grito 33, toda essa estrutura que você já conhece. Obrigado também ao Empório Boulevard, lá de Santo André, no ABC Paulista, por meio da internet vende para o Brasil inteiro. Mas se você quiser conhecer as lojas físicas, tem 2 lá em Santo André. Eles sempre fornecem aqui para nós, né, as bebidas. Hoje, o nosso convidado quis uma água, então é uma água para lá de especial que o Empório Boulevard mandou para cá. E também o nosso patrocinador, a Bendita Imagem. Você aí tá querendo realizar um evento, tá tentando mudar a marca aí da sua empresa, quer conhecer profissionais que vão ajudar o seu negócio a crescer, aparecer mais e melhor na mídia? Bendita Imagem. Por falar na Bendita Imagem, o QR Code aqui da empresa vai aparecer em vários momentos. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai ser redirecionado para lá, você vai conhecer mais a respeito desse produto. Só abrindo um parênteses, Vini, para quem tá vendo no celular e não consegue escanear o QR Code, aqui na descrição tem o link do site da Bendita Imagem. Então, só ir lá, clicar. Você tá virando um marqueteiro, hein? Você viu? Eu tô bem no merchan? Você tá bem no merchan. Tô melhorando com o tempo, pô. Então aproveita e pede o like aí. Rapaziada, já deixa seu like, comentário é sempre muito importante pra gente ver se tá indo no caminho certo ou não. E se inscreva no canal que estamos quase chegando nos 1.000 inscritos, Vinícius Custódio. Quase nos 1.000 inscritos. Chegou no 1.000 inscritos, tem vídeo especial de novo, certo? Certíssimo. Bom, pessoal, vamos rodar a vinheta e na sequência eu apresento aqui o nosso convidado. Roda a vinheta em 3, em 2, em 1. Na edição de hoje, temos o prazer e a honra de receber o senhor Ali Zogby, vice-presidente da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Senhor Ali, muito obrigado pela gentileza. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Realmente eu estou aqui muito feliz de estar lado a lado com vocês nessa proposta incrível, né, de programa aí que tem atingido aí índices de pessoas que acompanham, né? E o que eu puder fazer aqui para contribuir, né, para levar conhecimento acerca do Islã, acerca de muçulmanos, para mim é um prazer, né, a gente poder estar alavancando e quebrando preconceitos, estereótipos que são criados naturalmente, às vezes, por falta de conhecimento. A gente espera que esse programa aí leve esse conhecimento verdadeiro acerca dessa religião. Olha, para nós é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Vamos soltar o cronômetro do nosso primeiro jogo, que já está acontecendo. O senhor quis tomar água, muito obrigado ao pessoal do Empório Boulevard. Mandou água pra gente. A gente está tomando também a água do convidado, mas tem mais, viu, senhor? Tem mais garrafinhas aí, se o senhor quiser. Senhor Ali, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, como que é a relação do senhor com o microfone, com os convites para entrevista, e o senhor falou que já está habituado com isso, né? Muitas vezes, em situação em que há um conflito na região do Oriente Médio, o senhor é convocado a participar, a boa parte da imprensa também já conhece o trabalho do senhor. Então, falar é algo que o senhor gosta, é algo que o senhor entende como sendo importante para justamente conseguir quebrar esses estereótipos que o senhor comentou há pouco? E, sem dúvida, eu acho que eu fui escolhido para isso, né? Talvez até pela minha primeira formação, eu sou jornalista, a minha formação inicial, depois tive a oportunidade também de fazer economia e pedagogia. Na federação, então, fui escolhido para poder ser o porta-voz e fazer frente à necessidade de falar sobre o Islã, sobre muçulmanos, principalmente em situações limite.
A gente sabe, por exemplo, que o que tem acontecido na geopolítica mundial, ela tem provocado uma islamofobia, e de maneira muito injusta, né? Porque cria-se, então, a visão totalmente equivocada acerca do Islã, e sempre sou convocado, e faço isso com prazer, né? Levar conhecimento verdadeiro sempre, eu acho que é uma missão de todo e qualquer ser humano, principalmente na área da comunicação, e é o que vocês estão fazendo aqui agora, né? Então, para mim é um prazer estar sempre representando a minha entidade, a Federação, uma entidade que agrega hoje a totalidade das entidades muçulmanas por todo o Brasil. E então a gente faz esse papel de falar acerca do Islã todas as vezes que somos solicitados pela grande mídia, por todas as estruturas, pequeno ou grande, a gente faz frente aí a levar esse conhecimento. Quero agradecer de novo aqui, o senhor está conversando com a gente, para nós é uma alegria. E a Cristina também, que é a assessora que fez esse meio campo aqui para a conversa tá de pé. Vou passar para o Cezinha, sei que o Cezinha tem várias perguntas, mas só quero aproveitar o gancho, senhor Ali, porque há pouco o senhor comentou que fez jornalismo, né? Agorinha a sua primeira resposta. E eu sou jornalista também, me formei em jornalismo. Eu estava conversando muito sobre a cobertura que a imprensa brasileira tem feito do conflito mais recente, envolvendo o Hamas, envolvendo Israel, e o César estava lá há pouco tempo, na região do Oriente Médio. E a gente estava falando sobre como muitas vezes o que chega aqui para o nosso país não é exatamente o que está acontecendo lá. Então, o senhor tem uma posição privilegiada nesse sentido, porque o senhor é um profissional da comunicação também. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Como que o senhor entende que é a cobertura da mídia brasileira em relação aos ocorridos recentes lá no Oriente Médio? Acho que a narrativa, ela, em geral, ela fica contaminada por alguns aspectos. Falando tecnicamente, né, nós buscamos, às vezes, informação de agências internacionais e não fazemos aí o filtro crítico que todo e qualquer jornalista tem que fazer. Então ela acaba deturpando mesmo o fato ou buscando uma narrativa que, às vezes, é interessante para alguns movimentos de ordem ideológica, de ordem política. Por exemplo, o Islã sofre muito isso, né? Os organismos de mídia nunca tiveram o cuidado, né, de separar aquele que comete atrocidades, né, do muçulmano e do que prega o Islã. Um exemplo simples aqui, quando aconteceu o 11 de setembro, nós tivemos a morte de quase 3.000 pessoas. Aquilo não pode ser nunca colocado como uma atividade islâmica. O Islã prega quem mata uma pessoa inocente como se tivesse matado toda a humanidade. Então você imagina a mídia colocando de maneira, eu diria, irresponsável até, essa narrativa. Então isso maculou e tornou a visão para com os muçulmanos equivocada, na medida em que a mídia não soube como relatar isso. Os acontecimentos atuais também, eu acho que estão bastante evidenciados. Eles são uma análise muito rasa. As questões dentro do direito internacional, que é onde deveria se pautar todo e qualquer debate sobre o que acontece lá e que refletem em mortes de inocentes, é que deveria ser uma pauta da narrativa da mídia nesse momento. E não se estabelece como algo que não teve um princípio, né? E, infelizmente, é dessa maneira que a gente enxerga, né? Como que a mídia, a grande, pequena, ela hoje estabelece acerca dessa questão, né? Então, quando hoje nós falamos da quantidade de milhares de vidas inocentes e nós nos acomodamos, né? Ou quando nós observamos a desumanização de pessoas pelo fato de serem árabes ou de professarem o Islã, isso é um absurdo dentro eu diria, da visão civilizatória que nós temos que ter aqui. Então, a gente percebe que realmente nós temos que reencontrar uma mídia que tenha honestidade intelectual e que busque, então, um viés que seja o viés justo, né? No que está acontecendo hoje. Como disse, nós temos que nos manifestar sempre quando um inocente em qualquer solo, qualquer ser humano, quer ele seja muçulmano, quer ele seja judeu, quer ele seja budista, quer ele seja cristão,
ou de qualquer outra manifestação religiosa, quando essa pessoa é inocente, ela morre. Nós estamos falando hoje de mais de 14 mil crianças onde tiveram a vida ceifada e que, infelizmente, o fracasso, eu diria, né, dos organismos existentes hoje no mundo não cessam, né, essa atrocidade. Isso vai ficar marcado na nossa história, a história da humanidade, não para hoje, mas para sempre, né, como uma mácula, né, e que aparentemente nós não estamos aprendendo com o passado, porque ela se repete, né, se repete com, eu diria, com diversos grupos no correr da história. Tenho várias perguntas e o Cezinha tem várias também, Eu né, aqui Cezinha? eu já tô querendo falar um monte de coisa. Mas, senhora, se eu tiver errado, me perdoe, me corrija, por favor. Mas eu vendo também, com a vivência que eu tive lá e a vivência que eu tenho aqui com os meus amigos, meus familiares, eu acho que aqui no Brasil virou uma guerra mais de direita e esquerda, né? Direita é Israel, esquerda é Palestina. E isso é ruim pro entendimento das pessoas, né? E, é uma coisa que eu vejo bastante, assim, que o que o senhor falou que me tocou muito, porque hoje virou uma questão humanitária, não é uma guerra simples, não é a guerra de Israel e Hamas. E é uma coisa que eu falo bastante também, não é a guerra entre Israel e Hamas, é Israel e o povo palestino, né? E o senhor também comentou sobre o 11 de setembro, a gente tem a guerra do Iraque também, e agora mais recente, Israel e Palestina. E eu gostaria de saber do senhor o quanto esses eventos, principalmente o mais recente, está aumentando a intolerância religiosa em relação ao Islã, ao povo muçulmano, ao povo árabe em si. Como disse, né, a narrativa dos organismos de mídia é uma coisa que acaba influenciando e dando uma visão inadequada acerca de muçulmanos, acerca do Islã, acerca de árabes, acerca de palestinos, né? E não só a indústria da mídia, né? A gente fala da indústria do entretenimento. Há décadas, os muçulmanos, os árabes, vêm sendo retratados como vilões, como pessoas que não são humanos, né? Perfeito. Então isso é óbvio que acaba acontecendo no cotidiano do muçulmano que vive no Brasil, por exemplo. Eu, por exemplo, eu costumo dizer, eu sou brasileiro, muçulmano, paulistano e corintiano, graças a Deus. E o caso que foi embora ontem, pelo amor de Deus, eu vou chorar. Eu sou um cidadão brasileiro, né? E assim nós fizemos nosso tecido social. Ele com um componente multiétnico, multirreligioso, né? Nossa Constituição, ela se estabelece também dessa forma como uma vontade do nosso povo, né? Então, quando se fala à direita ou à esquerda, né, nesse sentido, eu tomo um pouco de cuidado, né, para lidar com isso. Eu acho que não é bem assim. Tem pessoas mais conservadoras de direita que hoje defendem, né, e obviamente por uma questão de esclarecimento dos fatos, né, a justiça do que deve acontecer lá, e vice-versa. Então, o que eu entendo, né, de uma maneira clara, é que nós temos repercussão aqui, sim. Um muçulmano, uma muçulmana que opta pelo hijab, muitas não optam por utilizar aquele lenço característico, elas são assediadas, ofendidas, né, no meio da rua. Você teve casos aí de mesquitas que foram invadidas, né? Então, o cuidado tem que ser enorme nesse sentido, para que a gente possa fazer frente, né, a essa imagem que se cria, uma imagem acima de tudo injusta, né? Para as pessoas que buscam a verdade, acima de tudo injusta. Então a gente sofre reflexos, sim. A nossa entidade, ela tem um aparelho jurídico bastante forte. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, não podemos admitir que a nossa manifestação religiosa ela seja tolhida, ela seja, eu diria, nós sejamos refém. Nós devemos exercer o nosso direito. E exercemos, primeiro na área do conhecimento, da educação. Estamos sempre passando conhecimento adequado acerca do Islã e de muçulmanos. Na área jurídica também, qualquer afronta a esse direito, a gente busca os mecanismos jurídicos adequados, né? Então, é o papel que nós temos que ter para poder enfrentar essa situação no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que eu tenho percebido, pode ser só uma percepção, é que boa parte da população brasileira, né,
a despeito dos mecanismos, né, de defesa de um lado, está havendo uma conscientização, sim, porque é impossível você esconder a verdade de quase mais de 35 mil pessoas mortas. Nós estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de um massacre de seres humanos. E aí você não consegue, por mais que você tenha uma narrativa enviesada, aquilo vai aparecer de maneira clara e, como disse, vai ficar como uma mácula para a história da humanidade, infelizmente. Senhor Ali, o senhor falou, a gente está conversando aqui, né, a respeito do trabalho da mídia brasileira, mas com o advento das redes sociais também, o senhor deve se confrontar com isso. Surge especialista de tudo ao tempo todo, né? Então surge uma guerra, de repente tem especialista em Oriente Médio, todo mundo tem alguma opinião para dar a respeito do Hamas, tem gente falando a respeito de Israel o tempo todo. E nada melhor do que a gente conseguir dar espaço para quem de fato conhece e sabe falar. Na visão do senhor, o que é o Hamas? Para quem ouviu muito falar a respeito disso agora e no fim das contas acabou que tomou a sua posição, gosta, não gosta, entende de fato o que é, só por meio das redes sociais, né? Nós estamos aqui no YouTube, os nossos cortes vão para o TikTok, vão para o Instagram. Então, possivelmente, algumas pessoas que vão ouvir o senhor agora, elas não teriam acesso ao que o senhor vai falar se não fosse por meio do nosso Instagram, do TikTok, das próprias redes sociais. Então é uma fala de alguém que realmente tem muita experiência e que vive isso, que é a sua própria vida. Como que o senhor enxerga o Hamas para quem está ouvindo falar esse nome agora, pós os conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio? O Hamas é um movimento de resistência do povo palestino que tem o viés religioso islâmico e que efetivamente foi escolhido dentro da faixa de Gaza para poder exercer a gestão, a administração. As metodologias utilizadas, e aí vai uma opinião pessoal minha, né, por quaisquer grupos, né, que possam ceifar a vida de um inocente, a despeito das justificativas e das motivações que tenham, essa é algo que é sine qua non dentro do Islã. Eu, como muçulmano, não posso admitir a morte de uma pessoa inocente, quaisquer que sejam as motivações. Portanto, quando a gente avalia esse grupo, a gente não pode avaliar apenas eu diria, o momento atual e o que foi feito, e que nós repudiamos também, né, a ideia da morte de pessoas inocentes em quaisquer circunstâncias. A gente tem que voltar, de fato, para as circunstâncias que estão levando às atividades, às atitudes e limites de grupos. As atitudes e limites de grupos, elas vêm de uma história do desrespeito ao direito internacional, do desrespeito ao que se estabeleceu como Conselho de Segurança da ONU, e esse desrespeito tem sido feito paulatinamente por uma das partes, o Estado de Israel, e aqui vamos separar de maneira muito clara a belíssima tradição judaica, dos quais eu entendo que o Islã faz parte, tanto da tradição cristã como da tradição judaica, que são as religiões monoteístas. Nós pactuamos e compartilhamos valores, belíssimos valores da dignidade humana, do respeito à vida, e fazendo essa separação, para ficar claro, a gente não pode ou não podemos aceitar esse flagrante delito, né, contrário à questão do direito internacional, que motivou o surgimento de grupos de resistência, que motivou a ideia de que você precisa resistir a uma ocupação. E que ocupação nós estamos falando? Uma ocupação reconhecida pela Organização das Nações Unidas. É só isso, não precisa ir muito longe. É só entender claramente que se você continua ocupando terras, se você continua desrespeitando aquilo que a comunidade internacional estabeleceu, você está cometendo um crime. E é disso que nós estamos falando. E quando falamos isso, né, e por favor, que a gente sempre isente, né, as questões ligadas, ou pelo menos a confusão, que geralmente se faz, às vezes, propositalmente, com a belíssima tradição judaica. Nós não podemos e não devemos, né,
deixar que essa tradição seja maculada pela análise que se faz política, geopolítica ou quaisquer outras, né? Por que eu digo isso? Porque o Islã sofre com isso. O Islã sofre. Quando nós falamos que a nossa tradição está sendo maculada por um atentado que aconteceu em algum lugar e que aquilo não pode ser considerado um ato islâmico, que nós comprovamos isso, ou quando nós falamos que na Idade Média eu nunca poderia macular a tradição cristã em virtude dos acontecimentos ou do que aconteceu, ou da leitura que se faz de escrituras para poder justificar algum ato, ou os budistas em Mianmar, por exemplo, com a minoria Rohingya, eu tenho que separar de fato, né, a tradição do que alguns adeptos fazem em nome dessa tradição e separar e dizer, esses adeptos não estão fazendo aquilo que prega aquela tradição que é tão importante para a humanidade. E aí você não caracteriza a parte pelo todo, né? Você não caracteriza a ação de uma pessoa em particular como se toda uma cultura fosse representada em uma única pessoa que está dando um mau exemplo. Olha, já viramos o próximo jogo. Bora. A próxima pergunta é do Cezinha. Tá passando rápido demais, Boa, né? demais, assunto bom. Tá confortável, senhor Ali? Tá gostando? O tema é um pouco, eu diria, doloroso para todos nós, né? Mas eu acho que vale a pena a gente abordar esse tema como vocês estão abordando. Eu espero que a gente possa, de alguma maneira, levar, né, esclarecimento acerca desse tema, que para nós é uma tragédia que estamos vivendo. A gente fala hoje, por exemplo, de mais de 150 mortos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e a gente dói para nós pensar, né? Os nossos irmãos gaúchos, sim, as dificuldades. A ideia é se colocar no lugar do outro. Quer você esteja lá em Gaza, quer você esteja lá no Rio Grande do Sul, o ser humano é uma vida que tem que ser preservada a qualquer custo, né? E tudo aquilo, todo o encadeamento que levou à morte, a gente tem que perseguir enquanto civilização humana para a gente poder evitar, né, que aquele encadeamento aconteça. E a conversa ela tende a ficar mais leve, principalmente no nosso Do Ré Mi Fala, que é o momento que a gente vai falar de música, de cultura. Agora, eu acho que é muito importante a gente começar falando de um assunto que está tão atual, até porque você que está aí do outro lado da tela, que está participando, deixando o seu like aqui, você vai poder tomar... Cada um pensa aquilo que quer, mas para você tomar a sua decisão a respeito de qualquer coisa na sua vida, nada melhor do que você beber de fontes, de fato, que tem conhecimento no assunto, que vivem o assunto e que conseguem falar sobre o tema de maneira ponderada e responsável. O que você que está aí do outro lado da tela vai decidir, vai pensar, é de única e exclusiva responsabilidade sua. A nossa é conversar com pessoas do gabarito do senhor Ali, por isso que a gente fica feliz que o senhor está aqui. Vamos pro sorteio? Bora, depois dessa aula que eu tô tendo aqui. Senhor Ali, o senhor vai sortear 3 palavras para mim, 3 palavras pro Cezinha. A gente vai continuar a conversa nessa mesma toada. Só que em algum momento, se o senhor não falar as palavras que o senhor sorteou para mim, senhor Ali, eu vou ficar chateado. Não vai acontecer, não tem banho de água. Não, tortada na cara. Mas é uma boa ideia, viu, senhor Ali? Não. Já tem 3 aí, Cezinha? Tenho 3 aqui. Quer fazer... Cezinha, eu tenho várias perguntas. Quer ir você? Sim. Até... Eu peguei uma palavra aqui que eu acho que o senhor... A gente já falou essa palavra nos bastidores, senhor Ali. Aqui uma já foi. Nossa, o senhor já falou. Mas, senhor Ali, eu tive a oportunidade muito legal de estudar com 30 iraquianos quando eu era moleque. Então era eu, um japonês, um indiano e 30 iraquianos. E ali no começo foi muito legal porque eu consegui ver que tem muitas similaridades entre o brasileiro e o iraquiano, o árabe no geral, depois com as experiências que quando minha família foi morar no Oriente Médio. Quais são as semelhanças mais legais, assim, que você vê dessa mistura de culturas, né? A gente fala bastante da comida, tipo, por exemplo, que o rodízio japonês é abrasileirado, sabe? Mas como que você vê esse mix entre Brasil e Oriente Médio? Eu acho que a gente tem que imaginar que nós temos uma história, né? O Brasil é novo. Se você imaginar a presença de árabes aqui no Brasil, ela começa lá no começo do século XX. Dom Pedro II tinha feito uma viagem para o Líbano e incentivou esse fluxo, né, migratório. Então, nessa ocasião, no começo do século XX, vieram muitos imigrantes sírio e libaneses, principalmente libaneses, né? Hoje nós falamos em torno de 12 milhões de pessoas que têm alguma ligação
É muito com quente. Líbano, Síria, enfim. A maior comunidade árabe é no Brasil? É no Brasil. É no Brasil? No Brasil. Se você imaginar, por exemplo, em todos as atividades que exercemos aqui no Brasil, para a medicina, a engenharia, políticos, cargos todos, de toda a ordem, você tem aí a presença de alguém que tem a ascendência ou descendentes, né, de árabe aqui. Então, isso não vale só para o árabe, né? Nós falamos de japoneses, italianos, alemães, etc. e tal. Então, a nossa presença, a presença árabe aqui, ela faz parte mesmo do nosso tecido social. Hoje ela está impactando em culinária, em arte, nas questões de ordem cultural. E eu vejo que é um caminho sem volta. Ela acaba realmente, eu diria, impactando e transformando. Eu digo que o grande patrimônio brasileiro é essa mescla, né, de possibilidades e de virtudes, de nacionalidades, de etnias, de religiões, enfim. Essa geleia geral é que faz a beleza do que somos aqui no Brasil. Se a gente, é interessante, né, porque agora está se descobrindo estudos, né, que a presença, por exemplo, dos árabes no Nordeste brasileiro, né, e a gente pega aí algumas questões que eu fico, às vezes, eu começava a falar, pô, isso aqui tem muito a ver, né, a maneira como o nordestino, o sertanejo lá no Nordeste, ele tem algumas práticas e algumas maneiras de alimentação também. E agora está se descobrindo a influência, né? Não só principalmente dos muçulmanos vindo da Península Ibérica, né? Não só muçulmanos, judeus também que vieram para o Nordeste. Isso está sendo pesquisado e está aflorando. Então eu entendo que nós, enquanto árabes, né? E fazendo parte desse tecido social, a gente impacta de fato na maneira como o Brasil está se constituindo e irá se constituir, né? Acho que isso já está intrínseco, né, em quem nós somos aqui no Brasil. Durante a resposta, o senhor falou uma das minhas palavras. Eu tenho aqui também que eu não quis interromper. Nem eu, mas tenho político. Eu tenho cultura. Então tá um. Aí, moça. Tá um. E é muito legal que isso, principalmente na comida, que a comida árabe é muito presente no nosso dia a dia, né? A gente tem até fast food hoje árabe. E você acha que essa transformação, esse mix é legal? Principalmente focando agora na parte da comida. Porque, por exemplo, a gente tem me fugiu o nome, que eu tô querendo ir bastante. Fica ali no centro, o restaurante palestino, que tem uma comida... Jânia. É Jânia? A Jânia. É Jânia, eu tô querendo muito ir lá. E é uma comida mais raiz, mas aí a gente também tem aquela esfirra brasileirada de frango com catupiry, né? Como que o senhor vê isso? Então, primeiro uma febre, né, que está acontecendo hoje. Eu acho que houve sim uma popularização da comida árabe. Quando a gente fala de comida árabe é interessante, tem algumas variações também. Sim. Não dá para pensar o mundo árabe como um bloco monolítico. Uhum. A comida, por exemplo, muita gente não sabe, mas o quibe cru é uma comida característica do Líbano, mas que você não tem em outros países, né? Ela foi só no Líbano. É claro que se consome hoje em outros países como nós aqui, mas ela surge do Líbano. Uhum. O tabule, conhecido tabule, a mesma coisa, é uma comida que vem ali do Líbano. E outras comidas características, por exemplo, da Península Arábica, com uma influência forte de pimentas, com uma influência forte da Ásia, de alguns lugares da Ásia. A culinária é muito interessante a gente avaliar isso. O que eu digo aqui em São Paulo, você tem hoje inúmeros restaurantes hoje com uma proposta de fazer a comida árabe. Até o momento não chegou perto da comida que minha mãe, que Deus tenha misericórdia de sua alma, já falecida, mas e que minha esposa, que está aqui conosco, ela já deu continuidade a esse legado, graças a Deus, entendeu? Então você tem coisas ali incríveis, né, do ponto de vista da culinária, que eu acho que agora veio para ficar. Cada vez aumenta mais os postos de comida árabe, né? A gente dá para citar pelo menos 15 restaurantes aqui em São Paulo, muito bem estabelecidos, fazendo alguns pratos que têm uma dificuldade enorme, né? E que não estão passando vergonha, não. Olha, teve uma sorveteria que outro dia minha namorada falou, a gente precisa ir lá experimentar.
que é... Aqui perto do Bashir, não é? Ih, Bashir. Nossa, eu vi no TikTok, mas não fui ainda. Minha namorada também viu nas redes sociais, falou, a gente precisa ir. Fomos, pegamos uma fila gigantesca e valeu muito a pena. O sorvete é maravilhoso, maravilhoso. E tem sorvetes lá de tâmara, por exemplo. Putz, eu adoro Eles têm também. uns sorvetes ali de umas, eu diria... e é interessante porque o sorvete feito lá, principalmente no Líbano, é um sorvete que tem uma quantidade de ar menor. Então você vai perceber uma textura mais pro chiclete, vamos falar assim, a grosso modo. É mais uma calda sólida ali e tal. E saboroso, realmente é diferente mesmo. Estão fazendo propaganda pro Bashir. Vamos ver se ele vira. Eles têm que mandar um cupom aqui pra gente. O senhor já tá ajudando a gente, senhor Ali. Agora, senhor Ali, eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao Brasil, Sim. mas antes queria só abrir um parênteses, porque a gente estava há pouco falando a respeito de geopolítica, esbarrando também numa questão religiosa, e agora o senhor está falando aqui com a gente a respeito de gastronomia. Quero dizer, é um cardápio bastante amplo, né? E que o senhor é o porta-voz de toda a comunidade muçulmana falando sobre diversos assuntos. Fico pensando, pô, se eu estivesse na posição do senhor, é uma responsabilidade muito grande, porque o senhor fala com propriedade sobre todos esses assuntos. Como que foi essa preparação para o senhor chegar no patamar que o senhor está hoje, né, de vice-presidente da federação, e também conseguir falar tão bem sobre assuntos assim tão... não vou falar divergentes, mas tão amplos, assuntos tão amplos, senhor Ali. Primeiro que eu não me considero aí o porta-voz da comunidade muçulmana. Você tem autoridades religiosas hoje altamente qualificadas para falar acerca, principalmente, da religião. Você tem cientistas políticos, historiadores, pessoas hoje também que têm talvez uma condição melhor de falar sobre temas quando a gente está falando de geopolítica, enfim. Obviamente que era meu papel, ou é meu papel, né? Eu me aprofundar em conhecimentos acerca do Islã e principalmente no que se refere para responder alguns questionamentos, algumas polêmicas, né? Então minha carga de leitura é muito grande nesse aspecto, né? Então acho que toda a literatura eu procurei me aprofundar. E dentro do Islã você tem um espaço gigantesco entre opiniões divergentes. Isso é importante frisar, né? Mesmo acerca do Islã, há um espaço muito grande ou diferenças de opinião. O Islã ele preconiza a ideia de você respeitar as opiniões divergentes, né? Então aqui eu estou dando um posicionamento aqui. Mas foi em cima de leitura, em cima, eu diria, de uma visão de comunicação, como disse, né? A gente começou a perceber, por exemplo, porque sempre o título, né? O título Islã aparecia e se confundia com terrorismo, por exemplo. Porque quando se falava de Islã, se falava de árabe, a visão, o estereótipo criado era a tribo, tenda, uma pessoa misógina, pessoa ultrapassada. Então eu tinha necessidade de rebater essas inverdades, vamos dizer assim. Esses estereótipos. Esses estereótipos e esse preconceito, através de levar um conhecimento ou rebater esses argumentos de maneira mais sólida. Em geral, buscando um aprofundamento acadêmico, né? Então, houve realmente um mergulho em toda a leitura acerca do Islã. A minha formação não é religiosa, não sou um sheik, o chamado sheik, que fiz uma universidade religiosa. Mas certamente as principais fontes, os principais estudos, eu procurei me aprofundar para me preparar. Esse foi o caminho que eu segui, de uma mentalidade muito aberta. E muito aberta porque é mais ou menos o que preconiza o Islã, né? Que a sua primeira palavra no Alcorão Sagrado é leia, conheça. Então a ideia é de que o ser humano, o muçulmano, desde o seu nascimento até a sua morte, ele tem que perseguir o conhecimento. E ele não pode admitir que outra pessoa diga o contrário. Então essa há uma liberdade para você se aprofundar, conhecer, debater e estabelecer até o respeito às diferenças. E isso talvez seja algo importante que tem que ser dito acerca do Islã. O Islã, e dentro do plano divino, existe mesmo a diferença. Deus estabeleceu que vai fazer as pessoas, povos, tribos diferentes. Ele estabeleceu
a minha religião, a você a sua religião, que eu tenho que respeitar essa diferença. E com base nesse respeito às diferenças, por exemplo, é que você abre espaço dialético, né, para você debater, às vezes, argumentos, questões que são dentro do campo do debate, né? Não se esgota, né? Então, é dentro dessa linha que eu procuro me pautar no meu aprendizado acerca dessa temática. Legal demais. Fechamos o parênteses. Não, desculpa, eu já ia falar. Não, mas o que eu ia comentar... Vocês estão competindo entre vocês, é isso? Sim, exatamente. Não, mas o que eu ia comentar, ô senhor Ari, até fugindo aqui um pouquinho das palavras, mas daqui a pouco eu vou ganhar do Cezinha. Esse jogo eu só perco pro César. Tá com 10-2 pra mim. Ele tá perdendo de lavada. Mas o senhor tava... Eu quis trazer um pouquinho dessa formação do senhor, que fala sobre diversos assuntos, e antes a gente estava falando sobre essa relação cultural entre Brasil e essa cultura árabe, né? A maior comunidade árabe está aqui no nosso país. Queria perguntar para o senhor, atualmente, o Brasil, ele está sendo um bom país para a comunidade árabe? Então, é interessante sua pergunta, né? O que eu digo assim, a comunidade árabe, ela está intrínseca à cidadania brasileira. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de dizer o seguinte, ok, porque você tem essa manifestação, ou você tem um apreço por uma cultura, você está sendo tratado de maneira igualitária dentro daquilo que preconiza a cidadania? Acho que essa pergunta eu diria, né? Sim, eu acho que nós temos instrumentos para fazer frente aos ataques, enfim, às coisas inadequadas, porque isso é criminalizado no Brasil. Sim, eu entendo que a comunidade árabe, por exemplo, ela está em todos os segmentos da sociedade brasileira. Médicos, engenheiros, enfim, jornalistas, todos aqueles. Pega o ministro da Economia, Fernando Haddad, peraí, do avô nascido no Líbano, enfim. O ex-presidente Michel Temer. Sim, qualquer campo da cidade de Tabura, também do Líbano, né? Então não há, qualquer campo você vai encontrar. Você ser árabe, você é tratado de maneira diferente, apesar de ser um cidadão brasileiro, só para aqueles situações limites de pessoas, às vezes, que são mal intencionadas nesse sentido. Existe, sim, um segmento que busca, né, esse tipo de atrito ou esse tipo de narrativa inadequada, mas, de uma maneira geral, o que a gente observa hoje? Aí a gente vai falar do muçulmano. As escolas hoje fazendo questão, por exemplo, que se traga representantes do Islã para poder falar um pouco acerca da religião, para quebrar os estereótipos e o preconceito que existe sobre ela. Há um movimento muito interessante nesse sentido, né? E que a gente, enquanto instituição, a FAMBRAS, a gente faz isso, visitando escolas e vai por aí afora. E as questões também de ordem arquitetônica, cultural, a arquitetura islâmica fantástica, já há esse diálogo. Você vai numa feira de livros que acontece aqui em São Paulo, quase 700 mil pessoas visitando. Essa feira do livro, por exemplo, nós temos um stand ali. A gente mostra lá naquele stand e fala, peraí, que história é essa de civilização oriental e ocidental? Peraí, deixa eu entender. Hoje você está usando um óculos. Uhum. Quem inventou esse óculos? Foi realmente com base, né, num momento áureo da civilização islâmica, que eles buscaram conhecimento até dos gregos para trazer para a Europa, e aí grandes inventores, como o astrolábio. É possível se pensar as grandes navegações sem uma mulher muçulmana ter inventado o astrolábio? Ou a câmera escura, quando você fala de fotografia, a gente leva lá esse conhecimento. Eu digo assim, você está querendo extrair da civilização ocidental o DNA do que compreendeu o Islã dentro dela, ou às vezes a tradição judaica contribuiu, ou outras manifestações não religiosas. A gente tem que ter essa percepção. Então a gente busca levar esse conhecimento, né, acerca. E por que isso? Porque, claro, quando você leva esse tipo de conhecimento, você provoca empatia. Pô, é mesmo. O muçulmano, ele teve essa visão, ele trouxe
tantas invenções importantes É para um nós. protagonismo, né? Os instrumentos cirúrgicos, para não citar muitos, quer dizer. Então, eu acho que, de fato, há uma narrativa que precisa ser consertada. Vamos falar aqui Brasil, história brasileira aqui. Malês. Escravos muçulmanos malês. Primeiro movimento de emancipação aqui no Brasil foi feito pelos escravos malês na Bahia. E eram muçulmanos. E foi por conta de eles serem proibidos de algumas manifestações religiosas. O muçulmano não come carne de porco, por exemplo. Então, ali naquele momento, houve uma obrigatoriedade nesse sentido. Criou-se um movimento que não foi só de muçulmanos. Então, a história demonstra que o primeiro movimento de emancipação brasileiro foi feito por muçulmanos. Por que omitir ou esquecer isso nos nossos livros de história? Então, é disso que estamos falando. É criar essa empatia de grupos que fazem parte da nossa história também, né? É isso. Perfeito. Demais, muito legal. Foi muito legal. Pô, eu já até esqueci das minhas palavras. Eu também aqui. Eu já tenho a primeira aqui. Vai. A gente falou um pouco eu tô tentando acertar de qualquer jeito. Mas Não, mas isso? a explicação do senhor é muito mais importante. Muito mais. Mas se o senhor falar uma palavra que vai me ajudar. Mas aqui, seu Ara, a gente falou um pouco dos sheiks, né? E os sheiks estão investindo em esporte ultimamente no Oriente Médio. Que esporte é esse? Então, eu sei qual que é a palavra que você tem, mas acho que essa não foi uma boa. Será? Eu acho. Primeiro, claro que a gente vê um movimento para o futebol na Arábia. Futebol! Eu achei. Então foi ótimo. Eu achei que você tinha pegado outra palavra. Esse movimento para o futebol na Arábia, nos Emirados Árabes, Marrocos, na África do Norte, enfim, próprio Egito, é um movimento que ele sempre existiu. Existem grandes equipes, né, nesses países. O futebol ele tem um apelo enorme na África, na Ásia, enfim. É um esporte de multidão. Por que hoje nós estamos falando sobre esse investimento? Porque, obviamente, se investiu de maneira maciça para trazer grandes ídolos para a Arábia Saudita, por exemplo, e também para os Emirados, o Catar, por exemplo, também. Eu entendo que isso é um movimento sem volta. Isso contagiou a população. Todo mundo fala de futebol, fala de camisa, de clube. Está passando o Campeonato Saudita aqui. A gente está na Band. A gente está acompanhando aí o invicto, né? O time do Jorge Jesus. O Al-Hilal tá invicto, enfim. E acompanhando coisas que estavam totalmente fora do nosso radar. E ali o que nós percebemos também é que houve uma evolução técnica. Por exemplo, não é à toa que a Arábia Saudita foi o país a bater o campeão do mundo, a Argentina, na Copa passada. Esse movimento tem a ver com a abertura das sociedades de maioria islâmica, algumas. Então, é um movimento que está levando transformações. Então, está aí que você fala o esporte beneficiando uma sociedade, é o futebol, por exemplo, na Arábia Saudita, que está realmente quebrando uma série de barreiras e de situações que acontecem naquela região, né? Não, e é muito legal, desculpa te cortar, Vini, mas eu tive a oportunidade de ver Emirados Árabes e Nepal pela Copa da Ásia lá. Então, quando eu fui viajar. A coisa pegou, né? Não, foi 4-0 pros Emirados Árabes, mas deu pra ver que, assim, os árabes, eles amam futebol também. Desde que eu era pequeno com os iraquianos, eles também só falavam de Ronaldo, Ronaldinho, não sei o quê. E o nível técnico é muito legal. E a torcida é muito legal também. Que a gente tem a impressão lá, às vezes, dos shake batendo pau, mas não, tinha uma galera, tinha um batuque. Então é bem legal. Vou colocar umas imagens aqui pra gente ver também na edição, mas é bem legal. Como é o futebol aqui em Dubai? E não, rapaziada, não é a mesma liga que o Cristiano Ronaldo joga. É outro país. O estádio é lindo, tá novinho. E aqui a gente passando pelo camarote pra ir ver Emirados Árabes e Nepal pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A gente já chegou com a bola rolando, mas a torcida tava cantando, ó. Pra quem acha que aqui não tem torcida. O jogo em si foi bem legal. O time dos Emirados Árabes é bem bom. E pênalti! Haja coração, amigo. Partiu pra bola, bateu e... eu não vou imitar o Galvão Bueno, foi gol. No intervalo até rolou um almocinho aqui no camarote, hein? Comida típica, árabe, gostosa demais. A estrutura aqui é demais. Foi muito legal acompanhar esse dia e ver como eles gostam muito, muito, muito de futebol. Tanto os árabes quanto a galera do Nepal. 2-1 pro Cezinha. As minhas palavras que eu não consegui, mas essa o senhor
falou antes da gente começar a gravar, Sim. mas não vale. Que é educação. Opa. E minha outra palavra era ética. Ética, a minha era fé. Então, 2-1 pra você. 2-1 pra mim, ganhei mais uma vez, viu, senhor? O Vinícius é meu... Eu Você tá sou falando freguês. de futebol, a gente tá falando de freguês. Eu sou freguês do Cezinha. Ó, senhor Ali, o nosso último jogo Sim. é o Dó Ré Mi Fala, que é justamente um jogo musical. Em geral, a gente prepara algumas músicas e as nossas perguntas, elas são inspiradas nessas músicas para os nossos convidados. Mas dessa vez a gente pensou em trocar uma ideia para falar um pouco sobre isso, né? E aí eu queria pegar justamente sobre gancho, falando sobre cultura e não necessariamente sobre a música, mas pode ser também, senhor Ali, porque a gente estava falando um pouco sobre gastronomia, como que a gastronomia árabe ela está presente aqui no nosso país. Como que a cultura brasileira está presente nos países árabes? E aí, se o senhor puder dar algum relato envolvendo música ou envolvendo a própria gastronomia também, algum ingrediente, item típico aqui do nosso país, que hoje o senhor começa a ver cada vez mais também comum lá nos países árabes. Existe essa troca também? E aí a gente volta para o Líbano, né? Hum. Então, como você tem aí essa massa que vieram aqui para o Brasil e manteve esse contato com o seu país de origem, Líbano e Síria. Essas pessoas, assim como eu, por exemplo, os meus pais que são libaneses, eu sou paulistano, mantivemos então esse contato, essa viagem frequente ao Líbano, né? E essa relação, ela sempre esteve presente na nossa rotina. O Líbano, por essa quantidade gigantesca de pessoas que vieram tentar a vida aqui e buscaram no espaço brasileiro realmente o conforto, que depois acabou repercutindo sobre a melhoria de vida das pessoas no próprio Líbano, de sua família, ele tem essa troca de uma maneira muito intensa, né? Eu diria, o Brasil hoje é uma unanimidade no Líbano. Você falar do Brasil no Líbano, eles têm ali como um país maravilhoso, eles têm essa visão da recepção que se deu, né, aos libaneses aqui. Existem bairros, por exemplo, locais, aldeias, onde se fala a língua portuguesa. E o árabe é muito diferente, né? Então, lá no Vale do Bekaa, por exemplo, você não pode, de repente... Aconteceram alguns episódios muito interessantes aí, quando fui uma vez para o Líbano. Eu estava um calor muito grande, né? E, de repente, uma pessoa passou por mim e eu falei em língua portuguesa para minha esposa, né? Eu disse, Fê, desvia para o lado esquerdo que o cheiro do cara tá insuportável. Pô, eu fui indelicado, fui absurdamente... Eu peço desculpas e sempre pedi. E aí ele me responde em língua portuguesa, né? E é aquela hora que a casa cai, né? Também com esse calor, você queria o quê? Cara, eu abracei ele na hora e disse, pô, me perdoa. Me perdoa, realmente foi uma brincadeira de mau gosto. Eu não deveria ter feito isso. No final, calhou de ser uma pessoa de Curitiba, que tem os parentes lá no Líbano também. Então isso é comum. Você vai ver em todos os momentos ali, o Líbano é muito pequeno, né? Um outro momento muito interessante que nós vivenciamos lá. Eu estava numa joalheria para comprar, acho que um brinco para minha filha, tá? Minha filha pequena, bem pequenininha ali. E ali uma pessoa viu falando em língua portuguesa, identificou, e aí começamos a conversar. Ele me disse que era de uma cidade chamada Hermel, etc e tal, e perguntou o meu nome. Eu disse, meu nome, Ali Hussein Ozogbi. Ele não conseguia mais falar, começou a chorar. Eu fiquei assim, falei, puxa, senta aqui, água, não sei o quê. Falou, é seu pai, que Deus o tenha também já falecido. Seu pai, ele que me amparou quando estive aqui no Brasil, ele que me deu toda a base, me ajudou. Falei, faz quanto tempo que o senhor não vê? Aí, décadas, né? Não lembro exatamente a data. Peguei ele e levei até o nosso apartamento ali perto. E foi um encontro. Isso é o Líbano. De repente, por nada, você percebe pessoas que têm relações com o Brasil. Então, o Brasil no Líbano tem essa característica. Em geral, o Brasil no mundo todo, mas especialmente no mundo árabe, ele tem a característica, até pela a maneira como fazemos a diplomacia aqui no Brasil,
a construção da nossa diplomacia, de uma diplomacia de conciliação. Então o Brasil é tido como o país da conciliação, o país da paz, né? E isso também é considerado quando você fala, pô, eu sou brasileiro, você está no meio da Arábia. Você deve ter sentido isso, como nós somos assim recebidos de maneira diferente pelo fato de sermos brasileiros. Porque não tem represálias contra o Brasil. Não tem o que dizer sobre o Brasil nesse sentido. Então existe sim uma conduta amistosa no Líbano, muito mais, né, por conta dessa presença dessa imigração gigantesca. No começo do século XX, muito mais cristãos vieram, e na metade do século XX, como meu pai, vieram os muçulmanos. Em 1950, 49, 51, 52, tá? Então, é assim que eu vejo a imagem do Brasil aí nos países árabes. Você comentou sobre isso, né? Sim. Quer dizer, quando você foi com uma camisa do Brasil, Não, né? Você tinha uma camisa do Brasil na sua viagem, né? E a minha, eu ia ser o cara que tava suando, porque eu só usava a minha camiseta do Brasil só. Porque era muito legal por causa da recepção mesmo. E, eu tava no Oriente Médio, tava na Ásia, tava em todos os lugares. Era Brasília, Neymar, aí começava, aí quebrava esse gelo, e aí a gente conseguia seguir a conversa, Inclusive, só abrindo um parênteses, o povo libanês foi o que eu achei mais receptivo comigo, e o mais parecido, né? Porque parecia que a gente era brother, eu e você, assim. A gente sentava, começava a trocar ideia, como que é o Líbano, como que é o Brasil? O Brasil eu sei disso, o Líbano eu sei disso. Então foi muito, muito, muito legal. E, senhor Ali, me surgiu uma dúvida que eu nunca tinha pensado. Aqui a gente tem sei lá, o Sheik, por exemplo, a gente pensa aquele cara rico, não sei o quê, dono de clube de futebol, do petróleo e tal. Mas como que a pessoa vira um Sheik? O que é exatamente um Sheik? Sei lá, uma pessoa que nasce em determinada família consegue virar sheik ou não? Como que funciona isso? Então, a palavra sheikh, a pronúncia correta como é? Sheikh. Essa palavra, ela tem um significado de pessoa honorável, com vasto conhecimento acerca de um tema, por exemplo. Tem outros significados, nós vamos ficar nela. Tá. Então, quando você vai para a área religiosa, você imagina aquela pessoa que se aprofundou os seus estudos, seu conhecimento acerca do Islã, acerca da religião, e ele conseguiu um diploma e foi reconhecido então como um sheik. É um título. É um título. É um título. Mas pessoas, por exemplo, que adquirem um vasto conhecimento de um determinado tema, você pode chamar de sheikh. Em geral, pessoa honorável, enfim, também é utilizado para grandes personalidades de famílias abastadas no Oriente Médio, que esse título, então, também foi utilizado. Então, em algum momento, você imagina que o sheik, então, seria essa pessoa abastada de uma família nobre, honorável, etc. e tal, e você usa sheikh, né? E de outro também existe essa conotação também na linha religiosa ou de outro nível de conhecimento bastante importante sobre um determinado tema. A gente está falando bastante aqui a respeito da cultura muçulmana, dessa relação que existem entre as duas culturas, a brasileira, que é formada, né, o nosso país aqui, ele é formado por diversas culturas, né? Então tem a comunidade árabe, tem a comunidade japonesa, tem a comunidade italiana, e o senhor sabe, né, como o paulistano, que o brasileiro, ele é um povo em que em diversos assuntos, em diversos aspectos, tirando o time de futebol, ele muda de opinião. Então, o senhor é corintiano, acho que o senhor sempre foi corintiano, né? Sim. Graças a Deus. Não muda de opinião. Mas na minha família, por exemplo, conheço muitas pessoas que antes frequentavam um determinado grupo religioso, depois muda, começa a acreditar em alguma outra coisa, de repente muda de novo. Tem pessoas que antes gostavam de político A, de repente muda, começa a gostar do B. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Né? O senhor, nesse trabalho, em mostrar a cultura muçulmana, em falar mais sobre o islamismo, já aconteceu de alguns brasileiros se identificarem tanto e essa identificação gerar uma vontade dessas pessoas em começar a praticar a cultura muçulmana, a religião islâmica? E se sim, esse brasileiro pode fazer isso? Excelente pergunta. Primeiro, como disse, o Islã começa aqui no Brasil através dessa imigração, principalmente de sírios e libaneses. O meu pai foi uma das grandes lideranças
para organizar a comunidade muçulmana aqui no Brasil. E essa geração, ela já está se esgotando. A maior parte dos muçulmanos hoje, eles não têm ascendência árabe. A maior parte dos muçulmanos hoje foram pessoas que entenderam que o Islã era uma solução para a sua vida e acabaram adotando o Islã como manifestação religiosa. Às vezes saindo de uma religião, às vezes já o pai já havia se convertido, ele então acaba adotando o Islã. Então essa eu diria, essa manifestação religiosa que é o Islã, acima de tudo, é importante fazer a seguinte observação. O Islã aqui no Brasil, ele não faz um trabalho de proselitismo, de buscar adeptos, né? Tem alguns casos, mas são esporádicos, né? Mesmo porque há um entendimento de que no Islã você precisa adotar o Islã de maneira pura, sem coação. Deus diz no Alcorão Sagrado, não há imposição, não há coação, não há coerção em termos de religião. Então, essa prática proselitista dentro do Islã, ela é muito menor ou quase zero, a tendência é zero. Então, quando uma pessoa se interessa pelo Islã, porque me ouviu aqui, por exemplo, ou porque de repente viu uma mesquita ajudando as populações menos favorecidas no entorno, achou aquilo um exemplo e que, deixa eu conhecer um pouco mais, ele procura então uma entidade islâmica e ali então ele pode conhecer de maneira mais adequada para depois, de maneira livre, poder adotar o Islã como religião. A ideia de você adotar o Islã como religião, ela implica, primeiro, você conhecer onde você está entrando, né? Para que a sua consciência seja livre na adoção. E aí você tem, eu diria que alguns pilares, né? Quando você conhece o Islã. O primeiro deles, que talvez seja o mais importante, é o testemunho de fé. Essa crença. Depois você testemunha a crença em todos os profetas e mensageiros, finalizando com o profeta Muhammad. A ideia islâmica, por isso que eu digo, né? Eu gostaria muito que se falasse tradição judaico-cristã e islâmica. Porque a nossa ideia, o nosso conceito é que o Islã, ele não surge lá na Península Arábica, ele já é uma religião que vem se complementando através de diversas religiões que surgem. E ela vem como? Ela vem através de profetas e mensageiros. Então, se você fala de Adão, você fala de Noé, você fala de Abraão, você fala de Moisés, você fala de Jesus, você fala de Salomão, Davi, enfim, que são muito comuns dentro da tradição cristã e judaica, também para nós é. Então, há muita similaridade. Essa é mais uma das coisas que a gente entende que há um esforço para apartar o Islã, não se procura as conjunções, aquilo que nós somos comuns, né? Por exemplo, a palavra Allah. A palavra Allah nada mais do que a palavra Deus dita em árabe. E parece que é outro, estamos falando de não aquele que se estabeleceu então essa prática de trazer as escrituras, de passar uma mensagem para esses profetas e mensageiros, para que eles pudessem orientar a humanidade. Então é interessante, né, essa ideia, né, eu diria, esse conceito do Islã que nos coloca, né, eu diria, eu sempre digo, né, vamos nos entender ou ter um diálogo interreligioso pela dignidade humana. Não precisa ter o rótulo islâmico, ou cristão, ou judeu, ou budista. Vamos nos concentrar na ação. Você matou a fome de alguém com um prato de comida, isso é uma ação, né? Eu acho que essa ação se encontra muito aos olhos de Deus, talvez muito mais do que inúmeras liturgias, né? Então, é assim que eu enxergo, né, essa questão. E ouvindo o senhor falar aqui, fica pro meu aprendizado, depois quero ver o que o Cezinha também acha, é que a gente pode ter uma impressão, por conteúdos que a gente consome e que não são conteúdos corretos, de que há, entre as religiões que o senhor citou aqui, muitos pontos divergentes. Mas ouvindo o senhor falar, e essa lembrança que o senhor traz de vários nomes
que são comuns a religiões cristãs, também comuns à religião islâmica, me faz acreditar que nós temos muito mais pontos em comum do que pontos divergentes, né? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a análise e o estudo e o aprofundamento que fiz, né, demonstram tratar-se da mesma religião. Essa é a questão, né? Com algumas divergências, algumas são bastante importantes, né? Mas eu digo que hoje está em avanço um diálogo interreligioso. Não é simples, né, o Papa Francisco ir até os Emirados e se encontrar com uma das maiores autoridades islâmicas. Não é simples você entrar em Abu Dhabi, na grande mesquita, e a primeira imagem que você vê é o Papa Francisco ao lado do Sheikh Ahmed Taib, da grande Universidade Azhar do Egito, renomada e reconhecida em todo o mundo islâmico. E você vê essa imagem assim, na entrada da grande mesquita lá em Abu Dhabi. Então, é disso que nós estamos falando, desse esforço, né, para transformar esse diálogo interreligioso, para que os adeptos possam enxergar a possibilidade de evolução, de concretização, eu diria, de um sonho, que é as religiões juntas no sentido de propagar a tolerância, a paz, a preservação da vida, essas coisas que eu acho que a religião tem um papel, né? A religião, para mim, não é problema. Os embates sectários que existem, eles são fomentados por questões de ordem geopolíticas. As religiões, essencialmente, elas pregam sim a paz, a tolerância, elas pregam uma série de virtudes. Nós estamos precisando mais do que nunca da religião interagir sobre seus adeptos para a gente corrigir esses rumos aqui e nos irmanar em torno desses objetivos tão nobres, né? Nossa, Mas, hein, Nossa, é louco. Que aula, hein? Que aula. Muito obrigado. Imagina. Olha, já acabou o nosso tempo. Eu ia cantar, achei que ia cantar. Você não ia me fazer que nem a Globo fez ali no... Criança Esperança, cara. Por quê? O senhor foi lá no Criança Esperança? Não. Cantou lá? Eu fiz questão que eles viessem para minha casa. Né? Mas eu não imaginava que eu ia ter que dançar, rebolar e fazer tudo. Pelas crianças eu faria tudo ali para poder ajudar, né? Mas ali foi uma coisa que eu não gosto nem de lembrar muito, foi traumático, né? A família inteira ao fundo, minhas filhas, minha esposa. E, não, rebola mais pra esquerda, pra direita, eu tava falando aqui. Cara, e todo mundo filmando, né, sabe? Pra depois te mostrar, tirar sarro. Na Fanbrasa isso é proibido. Eu coloquei uma determinação. Senhor Ali, o senhor gostou da experiência de estar aqui com a gente? Fantástico, fantástico. Obrigado pelo espaço na agenda, viu? Vocês aqui, eu acho que é muito leve, né? Apesar que alguns temas foram delicados, mas é muito leve. Eu acho que a proposta é incrível. A proposta é inovadora, né? E vocês são grandes comunicadores. Eu estou falando isso não é porque estou aqui diante de vocês. Em momento algum, a pessoa que está aqui se sente desconfortável. Ah, que bom. Tá? Muito obrigado. E vocês conseguem também, na medida em que eu estou patinando aqui, vocês conseguem trabalhar com maestria aí a retomada do eixo do programa, né? Então, como comunicadores, parabéns a vocês aí também. Muito obrigado. A gente fica muito honrado, né? Demais, muito feliz. Que isso, muito obrigado. Bom, valeu, hein, Cezinha? Valeu. Mais um episódio. Que sensacional. Pessoal, a gente tem um jogo agora, né? Exato. Que nós vamos jogar aqui com o Senhor Ali. É um outro vídeo, não é um corte, não, é um outro vídeo. Você procura aqui dentro do nosso canal no YouTube e você vai encontrar lá. Quero aproveitar para agradecer a audiência, você que está aí do outro lado da tela. Muito, muito obrigado, né, Cezinha? Muito obrigado. Especial esse episódio. Nossa, maravilhoso. Muito. Eu gostei demais também. E aí você deixa o seu like, você se inscreve aqui no nosso canal. Obrigado mais uma vez à produtora Grito 33, onde nós estamos aqui na Vila Mariana. Valeu, Ed. Valeu, Empório Boulevard, lá de Santo André. Você conhece o Empório Boulevard, compra de qualquer lugar do Brasil, tá? Por meio da internet, do site, Instagram. E também a Bendita Imagem, nossa patrocinadora aqui, apareceu no telão durante todo o episódio. Pessoal, se liga no próximo jogo, a gente volta rapidinho. Valeu!